Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão todos? Estão bem? Espero que sim. Eu também estou bem, mas continuo precisando da atenção de vocês, se puderem, na medida em que podem, na medida em que gostariam de fazê-lo. É preciso de uma campanha para alunos e alunas, uma motivação para alunos e alunas do meu curso de violão via internet. Eu preciso, por uma questão de renda de alunos e alunas, e eu conto que vocês possam incentivar pessoas, vocês mesmos. São aulas de violão, de música, de teoria, de papos sobre música, para entender a música e para conhecer realmente como se toca violão, como se afina a voz, como funcionam os instrumentos musicais, como funciona a música, né? Porque é importante para as pessoas. A arte é uma maneira de expressar o interior. Sabe, todo mundo aprende música. Algumas pessoas, é claro, por fatos da vida, da história, da família, do lugar onde nasceu, aprendem mais e mais profundamente. Outros até, a gente diz assim, tem o dom. Elas percebem muito bem, mas todo mundo aprende. Até um certo ponto, e eu diria que esse ponto é individual. Às vezes, para um grande músico, pode não, para um músico formado, pode ser uma coisa muito simples, mas para você é expressão de sentimentos, de ideias, de sua espiritualidade, de uma certa filosofia interna sua, que pela arte, pela música, pelo som, você expressa, você inventa a sua expressão, por mais simples e por mais individual que seja, até diferente de tudo que já foi ouvido. E talvez, como uma vez um professor de música me disse, faz como tu quiser. Aliás, uma professora, era fantástica. Ela me disse, eu não tinha feito o tema que a professora me mandou fazer na aula de piano, e ela me disse, mas tá bom, eu mostrei, eu fiz isso aqui. Ela disse, mas isso está muito bom também, continua. É diferente de tudo que eu já ouvi, continua. Então, eu preciso de alunos, alunas. Isso quebra o meu galho financeiro, que aliás é muito crítico. Talvez eu tenha que parar, inclusive internet, se não conseguir mais alunos e outros negócios, talvez. Eu espero que não seja por muito tempo esta minha super carência financeira, tá? Mas se puderem, me ajudem. Falem comigo pelo WhatsApp 51 Porto Alegre 995 50 14 37. 995 50 14 37, Porto Alegre. Vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 2 de agosto de 2023, uma quarta-feira. O título para hoje
tem a ver com as coisas que nós lemos nos últimos tempos e busca também inspiração nos versículos e textos para hoje. Os textos dos últimos dias foram do livro de Provérbios, sobre o assunto sabedoria, e do Sermão do Monte, que trata de toda a questão da modéstia, humildade, desejo de justiça, paz. O título para hoje, para os textos de hoje, baseados em tudo isso, o título é: A sabedoria é parceira do coração modesto e humilde. A sabedoria esta que vem de Deus, é parceira do coração modesto e humilde. Como é que se reconhece uma pessoa modesta e humilde? Eu diria, não é pela carcaça, não é por fora, não é pelo tipo de roupa, não é pelo tipo de gesto, e nem é pelo teatro. Às vezes tem as pessoas que fazem um teatro de humildade, de modéstia. Sabem por onde? Pelo que os olhos daquela pessoa veem, pelo que ela olha, para o que ela olha. Mas como é que eu vou saber o que os olhos dela veem e para onde ela olha? Não é assim uma coisa manifesta. Como é que você vai ver pelos olhos dela? Mas é que os olhos dela, o que ela vê, o que ela busca ver no mundo, na sociedade, na vida, o que ela busca ver, o que ela vê, ao que ela dá atenção, isso se manifesta na maneira dela viver de verdade, não no teatro, de verdade. Isso mostra os verdadeiros tesouros dela, onde está o coração dela, onde está o Deus dela. Porque ela vai prestar atenção ou naqueles valores das aparências e vai seguir estes valores, vai adorar estes deuses do luxo, da riqueza, do poder, da força, ou ela vai buscar os valores humanos, amorosos, solidários, fraternos. De verdade, no dia a dia, quando ninguém está olhando, quando nem ela está percebendo. Que dê a tua mão esquerda um presente ao pobre, uma ajuda ao pobre, e a tua mão direita nem fique sabendo. Como se reconhece uma pessoa modesta e humilde? Pelo que, para o que, do jeito como ela olha de coração. Eu já conheci gente assim, com tudo certo na vida, gente bonita, socialmente bem, mas que sabiam tratar
as outras pessoas, sem ser teatro, de maneira absolutamente igual ou até melhor que a si mesmos em algumas ocasiões. Eu já conheci gente assim. Gente que tira o próprio casaco para dar a uma outra pessoa. Não por teatro. Não porque tem alguém olhando. E não é porque é um filho, é um conhecido, é um parente. Não, porque isso faz parte dela. Como foi a minha reflexão de uns 3 dias atrás. Como ali onde, como para aquela pessoa onde amar, servir ao outro, especialmente o mais fraco, o que sofre, naturalmente. Porque ela não se coloca de maneira alguma, seja ela quem for, acima, ou afastado, ou diferente, superior ao outro. Diferente sim, todos somos diferentes, mas não superior. E até pelo contrário, como aquele que serve, como aquele que serve, aquele que pode, que desce, que se sente inferior ao que sofre, que não fica no patamar superior. E estas pessoas são aquelas que se veem como iguais, como no mesmo nível do mais baixo, do mais pobre, do mais explorado. Aquele que diz se isso está acontecendo com ele, com ela, com aquele outro, com aquela outra, é como se isto estivesse acontecendo comigo. É como se fosse comigo. Gosto muito daquela campanha sobre das mulheres se solidarizando na campanha contra o estupro. Elas dizem, se mexeu com ela, mexeu comigo. Eu também me sinto estuprada, eu também fui estuprada quando uma outra mulher foi estuprada. Me Too se chama ainda, eu acho, esta campanha. Eu também. No momento em que uma mulher foi estuprada, eu também. Para o que os olhos de outra pessoa olham, que a gente reconhece se ela é modesta e humilde. Não é pelas aparências, se ela faz teatro, se ela se veste assim ou assado. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do Salmo 118, versículo 5. Na angústia eu invoquei Senhor. Sim, porque eu também me angustio. É bobagem esse negócio de que cristão e cristã vivem vidas maravilhosas. Nunca foi assim. Na angústia eu invoquei o Senhor e o Senhor me ouviu. Porque Ele é um Deus que ouve o grito que vem de baixo. E então Deus me pôs a salvo. Deus me ouviu
e me responde: ó, tu não está sozinho, eu tô contigo. E o amor vence e vencerá. A justiça amorosa de Javé vencerá o ódio e o egoísmo que há nesta terra e que também te faz sofrer. Que te faz sofrer junto com os humildes, os fracos, os que são explorados, os oprimidos. Na angústia invoquei, e o Senhor me ouviu. E me disse: estou aqui. O segundo versículo para o dia de hoje é da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7. O apóstolo Paulo escreve: a nossa esperança em relação a vocês é sólida. Mesmo vocês estando em situações muitas vezes difíceis. A nossa esperança é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, sim, sofrem junto com Jesus, junto com aqueles que têm fome e sede de justiça, junto com aqueles que querem paz, junto com aqueles que são mansos, junto com aqueles que que se sentem mal diante desse mundo onde há tantos pobres, com meia dúzia lá em cima da pirâmide explorando. E assim como vocês sofrem com Jesus, assim também serão participantes da sua consolação, do seu reino, que é a sua consolação, onde habita a justiça, a paz e a alegria. Novo mundo, nova terra. Vocês serão participantes. Já são. Vocês são participantes dos sofrimentos e são e serão participantes da consolação. Benditos os pobres, os que têm fome e sede de justiça, os humildes, os mansos, pacificadores. A oração escrita por Jürgen Henkes. Obrigado por teu consolo, ó Senhor, também nos momentos de aflição, porque mesmo no mar revolto, socorro, eu e nós encontramos. Tu escutas também o grito mudo de nosso coração. Na escuridão, tu não passas ao largo do que sofre, da que sofre. Bonito, né? Muito bem. Mexe comigo. O primeiro texto para o dia de hoje é do livro de Provérbios, aí daquela temática da sabedoria. Provérbios 8, 12 a 21. O texto é escrito como se fosse a sabedoria que estivesse escrevendo. Diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Tem gente que se acha tão... E quando vai ao banheiro fazer o número 2, e quando morrer, é tão, ou quem sabe até mais fedorento que qualquer outra pessoa. Temer o Senhor é odiar o mal. Olhar os outros com maldade, né?
com superioridade. Eu odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e falar perverso. Tem gente que quando fala com pobre, com gente que está em situação de muita carência, de pobreza, fala de qualquer jeito, né? Um desprezo. E a sabedoria continua falando. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Verdadeiro poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades justas exercem justiça. Também por meu intermédio os nobres governam com nobreza e os juízes fazem justiça. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Comigo estão verdadeira riqueza e honra, verdadeira prosperidade e justiça duradoura. Meu fruto é melhor do que o ouro mais puro. O que eu ofereço é superior à prata mais escolhida. Eu ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que amam e os enchendo de verdadeiras riquezas, de verdadeiros tesouros. Não para orgulho, mas o verdadeiro tesouro dos olhos que sabem ver. Com modéstia e humildade, sabendo que são olhos de outra pessoa igual a todas as outras pessoas. Servos. Como Jesus disse, no reino dos céus, o maior é aquele que serve. Não o que manda, o que serve. E o segundo texto para hoje, e último para hoje, Mateus 8, 18 a 22. É onde uma pessoa pede para seguir a Jesus e Jesus diz uma coisa na lata dele. Vamos lá. Quando Jesus viu a multidão que o seguia, deu ordens para que entrassem no lago com o barco e atravessassem o lago de Genezaré, que eles também chamavam mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu vou te seguir para onde fores. Mestres da lei eram os caras que se achavam muito religiosos. Da lei, né? Aqueles caras que seguiam a religião à risca. E Jesus respondeu para ele: as raposas, elas têm suas tocas para dormir, as aves dos céus têm seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, eu não tenho nem onde deitar a cabeça. Ele disse: olha, comigo não é essa vidinha de mestre da lei, não. Não tem esse orgulho. Do meu lado não tem esse orgulho. Não te vem em querer se escorar em mim, ainda posar de mestre da lei e seguidor de Jesus. Não vem com essa. Comigo não tem esse negócio de status. Então outro discípulo lhe disse: olha, eu vou te seguir, mas eu preciso ir cuidar da minha família, sepultar meu pai. E Jesus respondeu: deixa que os mortos encerrem
enterrem seus próprios mortos. Que resposta dura, né? Mas ele está dizendo assim, olha, a luta comigo, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. Ele não quer dizer que tem que assim, menosprezar a família, mas ele está dizendo, olha, inclusive os valores de família que o serviço aos outros pode ser mais importante. Quando segue a Jesus, tu não é mais importante que qualquer outra pessoa. Isso não quer dizer que Jesus disse para não amar as pessoas, os seus parentes, mas que a missão é bem radical. Não precisa ficar preocupado com isso. Só cuidado para o que os teus olhos olham. E observe. As pessoas modestas, elas olham para os outros e para as outras como no mínimo iguais, ou se não como se estivessem a serviço dos outros e outras, e não em busca de poder, riqueza, status. Um bom dia, um grande abraço, até amanhã.